O banco ou a operadora de cartão de crédito ofereceu 70%, 80%, 90% de desconto em uma dívida que você possui. Mas calma, você precisa entender primeiro e avaliar se realmente esse desconto faz sentido, se é viável ou não. Tem algumas pegadinhas que podem impactar e fazer com que esse desconto realmente não seja viável ou, quem sabe, sim, dependendo da condição. O que acontece? Muitas vezes a operadora, o banco, a instituição financeira oferece um desconto de 70%, 80%, 90% de desconto, mas junto ela proporciona um parcelamento de 24, 36, 48 até 60 meses. E aí que está a pegadinha. Será que vale a pena você entrar num parcelamento? Será que não vale? O que é viável? O que não é viável? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre esse assunto e nós vamos detalhar para você. Vem comigo, vamos direto para a aula. Legal, então o banco ofereceu para você 90% de desconto. Agora, aceito ou eu tenho que esperar mais para negociar? O que a gente faz nesse sentido? E eu quero já ouvir a sua participação. Quero que você fale para mim, qual é a tua situação hoje? Tem dívida no cartão? Tem empréstimos? Está negativado? O banco já te ofereceu algum desconto? Tá? Escreva nos comentários se a instituição financeira já fez proposta de algum desconto com parcelamento ou sem parcelamento. Qual foi a proposta que ele fez para você? Esse que é o cuidado. Lembra que nós falamos lá na introdução que o banco pode oferecer alguns descontos, 70%, 80%, 90% de desconto. E o cuidado é esse. Mesmo assim, esse desconto se tornar caro, você mesmo assim pode pagar caro. É o que nós vamos responder agora, tá? Vamos entender esse exemplo real que eu quero passar para você. Um exemplo, uma dívida atual, que ela está em 10 mil reais, às vezes a pessoa pergunta, pá, Jaime, esses 10 mil já é do capital ou é do juro? Não, vamos supor que você tinha uma dívida de 3 mil e faz 1 ano, 2 anos e hoje está em 10 mil. Desconto 70%, vai sobrar o quê? Então de 10 mil. Ele terá um desconto de 70%, você sobrou 3 mil para você pagar. Parece excelente, né? Mas vamos aqui aos detalhes. A pegadinha está aqui. Lembra que eu falei lá no início? O parcelamento pode ser o problema? Não é o desconto de 70%? Por exemplo, se tu fosse pagar à vista os 3 mil, ótimo. Mas o banco oferece lá 48 parcelas, é um exemplo, um simulado que eu fiz, a taxas de juros de 1,99%. 1,99% é exceção. É exceção. O mercado trabalha de 5 a 10% numa renegociação de contrato. Ou seja, 3, 4 vezes mais do que isso. Então, se uma parcela que estava aqui, vamos por aqui, então ele fez nessa simulação aqui, com 1,99%, ficaria uma parcela de R$ 97, aproximadamente R$ 100. Se nós irmos para uma taxa de 5 a 10%, que é o que o mercado faz normalmente, essa parcela, em vez de 97, ela vai para praticamente triplicar. Vai para 300, 400 reais. Você percebeu a pegadinha? Então, quando você conseguir uma taxa só a 1,99%, uma simulação com uma taxa aqui que o Desenrola Brasil utiliza, entre aspas, o valor pago no final vai ser de aproximadamente, então, se for 48 vezes a 97, você vai ter pago aqui 4.800. Tá? Arredondando valores, 4.800 você vai ter pago lá. Então, esse desconto foi realmente de 70%? Você lembra que o desconto, se fosse, seria 3 mil. Você iria pagar 3 mil. Mas no parcelamento, ele já foi a 4.800. Então esse desconto de 70% já não é verdade, já não está acontecendo. E lembre, por isso, sempre numa renegociação, qual é a taxa de juros e mais os penduricalhos que estão ali. Nós estamos aqui trabalhando em 1,99, que é exceção, que são raras as vezes que são apresentadas. Então, você não quitou a dívida.
que você criou agora? Uma nova dívida. Esse é o detalhe. Quando você vai lá e não paga os 3 mil à vista, que seria os 70%, você renegociou, você criou uma nova dívida. Você fez um novo contrato, você criou uma nova situação. A gente fala em alguns vídeos explicando que quando você faz um novo contrato, você está criando uma nova dívida. Então, inclusive os prazos que você tinha naquela antiga dívida lá, por exemplo, de 5 anos, que restrições de cobranças judiciais, SPC, Serasa, eles caem, aqui você cria uma nova dívida, um novo contrato, esse contrato passa a contar a partir de agora. Então, se você tiver algum probleminha, vai contar como um novo contrato e aquelas exceções de regras de SPC, Serasa e cobranças judiciais não acontecerem mais, eles vão voltar a ter validade. Então agora você tem uma nova dívida de 48 meses, pagando os juros, um novo contrato, e se deixar de pagar as parcelas, o problema volta novamente. Então se você deixou de pagar nessa nova renegociação que você fez, as parcelas, ou seja, você está devendo novamente e continua com uma dívida, né, parcelada em atraso. E as restrições, elas voltam novamente. Um outro caminho que sempre eu recomendo avaliar essa como uma das mais possíveis e mais viáveis. O que você pega nesse outro caminho? Em vez de você pagar os 100 por mês ao banco, você guarda esses 100 reais. Guarda numa conta, numa poupança, qualquer situação aí você guarda. Em 12 meses você já teria 1.200. Em 24 meses, 2.400. E em 36 meses, 3.600. Você vê que em 36 meses, lá nós falamos em 48, se fosse 48 você teria 4.800 aqui já guardado. Só que a instituição financeira, a partir do 12º mês, nós temos várias aulas onde a gente fala sobre isso, a partir do 12º mês eles já começam a negociar e dar descontos. Então você guardou 1.200, você já vai fazendo proposta para a instituição financeira para quê? Pagamento à vista. Guardou 1.300, 1.400, 1.500, sempre que você receber uma cobrança, você vai fazer proposta de pagamento à vista. Pode ser que ela não aceite no primeiro, no segundo, mas quem sabe ali por 24 meses já estão aceitando a proposta. Então uma dívida que era de 3, com 70%, você quem sabe liquide por 2.400. Nós temos exemplos que eu já mencionei sobre esse tipo de desconto. Eu mesmo paguei várias dívidas com esse tipo de desconto. Vamos lá então. Se nós comparar, negociar agora com o desconto, né, e fazer o parcelamento, qual é a diferença quando você faz o parcelamento? Vai limpar o teu nome, óbvio, o teu nome sai do SPC, Serasa, você tem registro, e facilita lá na frente você obter novos créditos. Só que você continua pagando juros e você cria um novo financiamento. Tá? Agora, se você esperar, nós vamos comparar, para negociar depois e você guardar o dinheiro, você vai pagar menos, porque de repente uma dívida que você estava pagando 3 mil, quem sabe você consiga pagar por 2.400, mais poder de negociação, porque você tem o dinheiro na mão, você faz proposta para pagamento à vista. O que isso exige de você? Mais disciplina, de estar guardando esse recurso todo mês, né? Ter essa disciplina, só que o nome continua negativado por mais tempo. Mas esse nome negativado por mais tempo eu não vejo como um problema. Eu vejo inclusive como uma solução. Para quê? Para que você possa continuar guardando esses 100 reais por mês e você deixa de fazer novas dívidas porque você não possui crédito enquanto isso. Olha só, nós temos que entender isso como uma forma de proteção para você não fazer novas dívidas. Então isso não é ruim, isso é bom, porque você vai aprender, isso traz educação, que a gente aprende a lidar sem fazer crédito, sem fazer novas parcelas, não criar novas dívidas, e com isso você vai estar aprendendo, inclusive, a guardar o dinheiro posteriormente. Se você guardou para pagar dívida, você vai aprender a ter dinheiro futuro. Então, antes de você aceitar qualquer proposta de uma instituição financeira, seja banco, seja operador de cartão de crédito, seja qualquer tipo de empréstimo, você avalia essas possibilidades. Ah, mas Jaime, vai para a cobrança judicial. Aí nós temos aulas onde a gente fala só sobre isso, que tem vários fatores que vão determinar se uma dívida vai ou não para a cobrança judicial, para bloqueio de bens. Aí você vai no canal e procura para você entender se esse teu débito, se essa tua conta vai ou não, né? Faça essas 5 perguntas antes então de negociar. Preciso limpar o meu nome agora? Vou precisar de crédito?
Porque algumas situações, às vezes, dependendo de você ter um comércio, alguma situação, quem sabe, impacte de você precisar de um crédito. Consigo pagar as 48 parcelas? Ah, eu consigo manter a proposta que eu fiz. Eu consigo pagar ela em dia e não vou atrasar. Vale usar meu FGTS? Alguns tipos de operação oriente que você possa utilizar o FGTS para abater do saldo devedor de alguma dívida. Por um lado, é positivo, mas por outro, que o FGTS é uma poupança que você tem lá forçada e você tem lá guardado. No momento que você utiliza para pagar a dívida usando esse saldo de FGTS, vai debater da dívida, mas você deixa de ter essa poupança forçada lá guardada, né? Tenho disciplina para guardar o dinheiro? Bom, eu vou pagar à vista com desconto. Você tem essa disciplina para guardar todo mês esse dinheirinho para poder ir lá e pagar à vista com desconto? Importante você avaliar. Se você não é uma pessoa que tem essa disciplina, né, pense nisso. Não existe resposta igual para todos. Lembra que eu falei? Cada caso tem que avaliar. Então vai depender do seu perfil, vai depender do tipo de ganho que você tem, vai depender do tipo de dívida, vai depender do valor da dívida, vai depender inclusive também da instituição financeira. Você faz um apanhado dessas informações e avalia se vale a pena ou não. Concluímos então aqui, o melhor acordo não é o maior desconto. Perceba isso, que nem sempre o melhor acordo é o maior desconto. É aquele que cabe no seu bolso, é aquele que você consegue cumprir, é aquele que você promete e não foge dele. Então, antes de aceitar a proposta, você avalie aquelas 5 perguntas e faça as contas, se você consegue cumprir. Compare as opções que você tem, faça cálculo, coloque no papel. Pense no longo prazo, não só no imediatismo, de repente limpar o nome agora, em tentar agradar o credor e você não poder cumprir. Estou falando como alguém que já passou por tudo isso, que sofre as consequências em alguns momentos por ter descumprido acordos que fiz lá no passado. Tá? Acordos para agradar e eu descumpri. Pense nisso, então, antes de você entrar num acordo aí. Mesmo que tenha o desconto, avalie se essa proposta é boa, se você consegue cumprir, se você não consegue cumprir, qual é a condição que você está nesse momento para dar sequência a esse acordo, ok? E aí, se essa aula fez sentido para você, se essa aula trouxe alguma luz para você, quem sabe também essa aula pode ajudar outra pessoa que está com problema financeiro, está endividada. E aí, nós pedimos para você compartilhar essa aula com alguém, dá o joinha, curta, comente, compartilha e se inscreva no canal para que a gente possa entregar essas aulas, esses estudos para mais pessoas que estão precisando desta informação. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.